Bom dia, pessoal. Estamos chegando por aqui mais um dia, né? Um dia de alegria pra gente. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é um dia de animação, né? Vou colocando um ok aí pra mim, quem tá entrando, pra gente saber se o som tá legal. É um prazer estar sempre aqui com vocês às 7h50 da manhã pra gente conversar sobre ortodontia. Eu fico super feliz de hoje ter a minha informação, ou poder compartilhar, né, de uma maneira mais ampla, né, o que a gente sempre ministrou em termos de ortodontia. Então eu fico feliz pra caramba. Vou falar só mais um pouquinho, né, que as pessoas conhecerem cada vez mais esse espaço que eu criei, que eu chamei de Alinhando Suas Ações, né, no intuito de a gente estar tirando dúvidas sobre os principais pontos para você realmente conseguir aplicar os alinhadores ortodônticos no seu consultório, na sua clínica, mas de maneira mais forte, vamos dizer assim, com mais segurança, né? Essa foi a ideia. Então a gente vai desde tirar dúvidas de caso clínico, você pode entrar aqui no meu espaço e falar junto comigo, ou você colocar a sua dúvida aí só escrevendo. Eu vou também aproveitar para tirar dúvidas de pontos que me perguntam muito no direct, pessoas que eu conheço através das redes sociais, profissionais que eu conheço que foram alunos, ex-alunos, que já fizeram curso com a gente, mentoria. Então eu vou aproveitar esse espaço também para a gente abordar determinados pontos que eu vejo que realmente travam os profissionais a avançarem nessa área dos alinhadores. E aí eu vou também aproveitar esse espaço, né, para a gente conseguir falar sobre esses pontos, mas de maneira diferente. Então vai ter dias que eu vou chamar convidados aqui, vai ser bem legal, convidados para a gente elucidar aquele ponto de maneira melhor, ilustrar, tá? Então a gente vai tentar fazer sempre esse espaço, o espaço mais dinâmico possível, com esse objetivo direto, né, que é a gente tirar, ser um ponto para tirar dúvida. Então você que aí está começando o dia, às vezes você está indo para o trabalho, né, não dá para estar dirigindo, mas dá para você ouvir, dá para você interagir com a gente quando você chegar no trabalho. Então coloque na sua rotina esse espaço. Você que tem aquele caso clínico que vai atender agora de manhã, mas você está com dúvida ainda de como você vai fazer determinado aspecto ou procedimento, né, na área de alinhadores, você coloca aqui. Poxa, então o paciente vai chegar daqui a pouco e eu tenho dúvida aqui sobre algumas questões, tá? Então, eu sempre, no início, eu abro para ver se alguém tem dúvidas. Vocês estão me escutando bem, a galera já botou ok, estou vendo aí até a Geni, estou vendo a Maria Isabel, Juliene, né? A Mônica está aí também, Rosângela. Então, é legal que vocês coloquem para mim aí, se vocês têm alguma dúvida específica, né, sobre algum ponto. Aí quem tiver, coloca aí, Marcelo, tem uma dúvida, ou já coloca a dúvida aí, ou venha participar comigo, né? E a gente vai estar falando especificamente sobre a tua dúvida. A doutora Rosângela está colocando aqui uma solicitação para participar do vídeo. É isso, né, Rosângela? Eu vou tentar te colocar aqui para você colocar a sua dúvida. Vamos lá, Rosângela. Legal, faça como a Rosângela, faça como a Maria Isabel, faça como a Dani, faça como a Juliene, e entre aí, que é bem legal, aí fica uma coisa mais dinâmica ainda. Oi, Rosângela, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom Tudo dia. bom. Bom dia, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Estou super feliz de te receber aqui, de você estar compartilhando com a gente aqui para a gente conversar sobre alinhadores. É legal essa interação, as coisas ficam mais interessantes, né? E eu falando aqui também é bem legal, mas vocês participando fica ótimo. Você tem uma dúvida, Rosângela? Tenho sim. Te agradeço essa participação, até porque você é um excelente nessa parte de alinhadores, né? Terminando o seu curso, mas a gente fica com dúvidas, né? A minha dúvida é o seguinte, minha filha vem fazendo tratamento ortodôntico há muito tempo, né? E passou por vários tratamentos que não tiveram sucesso. E hoje, a última vez agora, eu tirei o autoligado dela, que ela pediu para tirar, porque ela viu eu fazendo o curso de alinhadores. E ela está muito interessada que eu coloque para ela os alinhadores. E eu queria que você me ajudasse, porque, na verdade, o caso dela agora, ela já chegando aos 25 anos,
eu acho que é um caso mais de compensação só, entendeu? E eu preciso de uma experiência para isso. Entendo. E aí você tem como você mostrar o caso para gente? Como é que você está aí? Você consegue mostrar na tela, de repente, algumas imagens? Tenho. Só um Aí momento. tem como você aí Fala. tem uma setinha no cantinho direito inferior que você consegue virar a sua Virar a câmera, câmera. que aí fica mais fácil para você. Isso, ótimo, ótimo, Rosane. Ótimo. Ela tem 25 anos, né, Rosane? Vai fazer agora em maio. Entendi. Tem como você focar nas imagens da face dela primeiro de perfil aí? Se aproximar mais Tem. na foto de perfil. Essa fica melhor? Fica, tá ótimo. Aham. Vamos para as intrabucais, hein? As intrabucais eu acho que Peraí. pode. Ficou melhor? Ficou. Ela tem ausências no arco superior, né, Rosane? Tem, então, nesses tratamentos que eu até fui contra, mas sabe como é que é aborrecente, né? Na Uhum. verdade, eu só queria que alinhasse para deixar o espaço lá na anodontia de lateral. Eu queria que ela deixasse Aham. espaço para fazer um implante aos 18 anos, mas ela não quis. Entendi. Aí a anodontia dela aí é do 22 e aqui do lado ali é o 13 que É, está fazendo papel de 12? isso. E aí ela fez uma extração do 24 Entendi, também. entendi. Tá, então ela tem a genesia dos dois laterais. Ou só do Isso. 12? Não, só do 12. O outro é cônico, né? Aí a gente fez Ah, tá. uma. Aí você fez uma. Tá, o 22, ok. Entendi, entendi. E, na É, verdade, o- agora é só uma. Na verdade, o que incomoda ela é só esses espaços, por causa da ausência. E Uhum. o que me incomoda é essa mordida dela de topo, né? Eu queria ver se eu conseguia ajeitar só um pouquinho, compensar, porque nada incomoda ela. E, na verdade, o que me incomoda é esse lábio superior dela, mas como não incomoda ela, tudo bem. Entendi, entendi. Você tem a teleradiografia dela, a imagem dessa? Ó, Tenho, tenho. Vou colocar. Que é a panorâmica? eu acho que se você mostrando a tele primeiro, só para poder ver uma questão, aí depois se você conseguir a panorâmica também, ótimo. Ok, ok. Aí você tem a panorâmica também? Legal, então é isso aí que você falou, né? Ela perdeu 24 por tratamento ortodôntico, ela tem a genesia do 12, não é isso? Uhum. Isso. Tá. Então, se você puder agora colocar naquela conjunto de fotos intrabucal, né? Então, eu acho que aí, Rosângela, você tem que focar, né, em diminuir o comprimento do arco inferior, né? Como você falou, é um tratamento compensatório, né? Ela tem uma certa deficiência de maxila, né? Ou um, uma desequalização entre maxila e mandíbula, né? A maxila parece deficiente. Tem ainda a questão de dois dentes a menos na maxila, né? E aí Uhum. você faz com que esse comprimento do arco inferior ele esteja aumentado para ter um bom engrenamento com o arco superior. O alinhador ele faz muito bem esse movimento de compensação no arco inferior, muito bem. Porque o alinhador ele é um aparelho que, como ele tem um design de englobar todo o dente, quando a gente ganha espaço mesodistalmente, né, você consegue programar o alinhador para ele fazer esse movimento. Esse movimento que eu chamo um movimento, na realidade, eu vou segurar aqui no meu punho, um movimento de inclinação pendular. Né? Que é aquele movimento onde eu não quero controlar o torque da raiz, eu não quero jogar a raiz para vestibular e a coroa para lingual. Eu quero fazer um ato compensatório, né? De inclinar ela para lingual de maneira pendular. Né? Eu diria que o centro de rotação desse movimento está no ápice aqui,
Isso o alinhador faz muito bem, porque como ele abraça toda a coroa, ele tem um contato, um tracking, né, que a gente chama, um ajuste na coroa, na parte vestibular, em toda a coroa do dente, na parte vestibular, então ele consegue, você programando ele consegue forçar e inclinar esse dente, né? De Aham. maneira, seria assim, né, que eu estou com dificuldade, mas de maneira pendular. Então, é o que ela precisa, na minha visão, olhando até a teleradiografia, ela aceita, ela precisa de uma inclinação lingual maior, porque ela, por ter essa desequalização entre maxila e mandíbula, nós precisamos desenvolver um tratamento ortodôntico compensatório, como você já tinha antecipado, e um dos atos compensatórios adequados para os pacientes que têm essa relação justa de overjet é a gente diminuir o comprimento do arco inferior. Eu vejo o arco inferior dela numa dimensão transversal boa, ou seja, não dá para a gente expandir esse arco inferior. Ele tem um pouco mais de inclinação lingual nos dentes posteriores, mas isso é um ato compensatório também desses pacientes. Então, o ideal seria você gerar alguns desgastes interproximais. Eu não sei se nos outros tratamentos ela fez desgaste, né, Rosângela? Isso é um ponto que era legal você tentar ver, né? E aí a gente precisava Aham. programar para ela espaços interproximais, que serão esses espaços que vão dar a possibilidade do alinhador fazer um movimento de inclinação pendular. Aí você enxuga o arco inferior, diminui o comprimento dele, né? De molar até o Aham. incisivo mais vestibularizado, você diminui esse comprimento. E no arco superior, você pode trabalhar aceitando um pouco de vestibularização, né? E aí a gente pode usar recursos auxiliares junto com o alinhador, como os elásticos de classe 3. Então, você pode ter no alinhador inferior um recortezinho nos caninos, para que o elástico entre aqui no alinhador, pressionando todo o alinhador para trás. E no arco superior, você pode ter um botão lingual colado na vestibular dos molares para forçar essa dentadura para anterior. E a gente criar também uma programação, um planejamento no alinhador, para ele mudar um pouco essa inclinação vestibular dos incisivos superiores, né? Aceitar um pouquinho mais de vestibularização. Eu noto que, olhando essa imagem lateral direita, intrabucal, os incisivos aceitam um pouco de vestibularização, sim, Uhum. né? Eles aceitam um pouco de vestibularização, sim. E aí depois, na minha visão, você tem um espaço, né, para perda de ancoragem. Ontem, não sei se foi ontem por aqui que a gente falou sobre mesialização de dentes com alinhador, sabe? Que aí se você vestibularizar um pouco esses elementos anteriores e superiores, esse espaço do lado direito ele vai ter a tendência a aumentar, né? O espaço do lado esquerdo também vai ter a tendência a aumentar um pouco mais. E aí a gente vai precisar perder a ancoragem, né? Utilizando os alinhadores. Então, o ideal é que a gente primeiro... Aí, Rosângela, não sei se você já está naquela parte do nosso curso onde eu falo do método DePromites, aí o S é onde eu falo que é muito importante você segmentar as suas ações e sequenciar essas ações de maneira adequada. Por exemplo, nesse caso, você primeiro precisa vestibularizar os incisivos superiores e expandir um pouco o arco superior, para você até que você tenha um engrenamento lateral aí melhor, porque o arco inferior você tem uma compensação assim, ó, para dentro, para não cruzar, e no arco superior esses indivíduos que têm essa relação justa, eles precisam ter um arco superior mais expandido. Então, primeiro você Entendi. trabalha nesse caso, expansão e vestibularização com o alinhador superior, para depois você programar ele para começar a mesialização desses dentes, com o alinhador. Você não vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque a tendência é que você não tenha um bom movimento se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ó, enquanto você desgastou embaixo e está forçando o alinhador para dentro, e o alinhador está programado para diminuir o comprimento, você no arco superior está expandindo, vestibularizando, e aí você está com o elástico lá também para ajudar nessa vestibularização. E no segundo tempo você vai trabalhar a questão da mesialização desses dentes posteriores. E aí, como você tem de lateral, vamos acompanhar comigo, de lateral do 12, né? Que na realidade aí é o canino, né? Que está na posição do lateral. Como você tem de 12 ao 23, então você tem aí 5 dentes
para apoiar um movimento de mesialização, ok? Ok. Então, o ideal é que você comece fazendo uma mesialização do bloco direito, do lado direito. Por quê? Porque você vai ter 5 dentes contra um premolar só. Você vai fazer primeiro a mesialização só do premolar. E aí esse premolar está muito perto já do canino, né? Então você tem uma mesialização pequena para fazer com ele. Então o plástico ele vai abraçar os 5 dentes e ele vai estar programado a puxar só o pré. Quando esse primeiro pré encostar, esse pré que vai fazer função de canino, você já vai passar a ter 6 dentes contra o segundo pré. E aí você vai ter 7 dentes, você mesializando ele. E aí você tem 7 dentes contra o molar desse lado, para você começar a mesializar o molar. E aí você já pode começar também a mesializar o pré-molar do lado oposto, que é o 25. Tá? Porque você tem mais dentes contra um só. Entendeu? Parece meio louco, né? Esse detalhamento que eu estou fazendo, mas eu estou detalhando e eu acho um ponto importante do alinhador é você raciocinar o alinhador mecanicamente. A gente sabe na ortodontia, quando eu coloco um aparelho em 4 dentinhos aqui, conjugo, e boto um chain para puxar um outro dente lá atrás, eu apoiando em 4 dentes é menos ancoragem do que eu apoiar em 7. Você concorda, Luzia? Concordo. Entendeu? Então, no alinhador eu tenho que pensar da mesma maneira. É um aparelho que engloba completamente os dentes, ótimo, então ele dá uma excelente ancoragem, mas quanto mais dentes para fazer o movimento, melhor. E essa mesialização na maxila, ela é menos problemática do que a mesialização na mandíbula, tá? Então, nesse caso, eu vou repetir aqui, Dani, porque ficou, né, muita coisa. Nesse caso, então, como é que eu agiria? Eu trabalho no arco inferior, gerando espaços e programando o alinhador para fazer esse movimento pendular, com recurso auxiliar de elásticos. No arco superior, eu vou aceitar a vestibularização de incisivos e expansão no primeiro momento. E aí, num segundo momento, eu vou começar a mesializar o lado direito superior para ter um bloco de ancoragem maior, né? E aí só depois, quando eu já colocar os pré-molares unidos aos dentes anteriores, os pré-molares do lado direito, é que eu começo a mesializar o lado esquerdo, porque eu vou tendo mais ancoragem para trabalhar. Aí você me pergunta, Marcelo, mas e se eu botar um mini implante, se eu usar um outro recurso auxiliar apoiado na parte óssea? Aí você pode fazer o movimento dos dois lados. Ok, Rosângela? Eu, particularmente, eu não gosto muito mas aí é uma coisa particular, já vi amigos fazendo, dando certo, desses mini implantes, né, que você pode usar aí nesse caso. Vamos imaginar que você pensa em mini implantes mais para a região anterior, porque aí os acessórios às vezes incomodam um pouco mais, né? Ou você pode pensar no mini implante na parte posterior, depois você tira ele, depois que você chegar com mais dentes, né? Então aí é a gente pensar biomecanicamente em algum recurso auxiliar, por exemplo, apoiado na parte óssea, que vai te dar mais previsibilidade desse movimento. Eu entendo que você agindo dessa maneira, sequenciando os seus passos, raciocinando biomecanicamente, né? Sempre quem vai ser o meu bloco de ancoragem, quem vai ser o meu dente, o único dente de movimentação para aquele estágio, eu acho que seria interessante. Só que, evidentemente, Rosângela, é um caso que eu classifico para alinhadores como um caso complexo. Hoje em dia, Rosângela, eu estou muito preocupado dos meus alunos, né? Isso melhorou muito o meu consultório, a minha experiência com alinhador, dos meus alunos eles entenderem que precisa fazer uma gradação do caso. Ou você tem que fazer a gradação desse caso. Ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é complexo. Quando você tem um caso que ele é leve e até moderado, muitas das vezes você pode vender o que para o paciente? Você vai usar um aparelho estético, discreto, confortável, com muita tecnologia, onde eu vou personalizar todos os movimentos e tem uma forte tendência a ainda ser mais rápido do que outros tipos de aparelho. Agora, quando eu trabalho com alinhador em casos complexos, eu não posso falar essa última observação do Marcelo. Ainda vai ser mais rápido do que com um aparelho fixo. Porque aí os passos, por exemplo, quando você faz sequenciando os movimentos, principalmente de visualização e digitalização, aumenta a quantidade de alinhadores, eu preciso usar recurso auxiliar, aumenta a minha chance de intercorrência quando eu uso o recurso auxiliar, né? Porque está me dizendo, só o alinhador não vai dar conta. Então, tudo isso faz com que eu venda esse aparelho. Ele é estético, discreto, confortável, mas você vai precisar ser muito disciplinado, porque esse tratamento ele não vai ser um tratamento rápido.
eu preciso da sua colaboração, porque, poxa, é bem melhor você usar esse aparelho, por exemplo, a sua filha, é bem melhor ela usar esse aparelho do que o fixo que você utilizou. Ah, mãe, realmente incomodava pra caramba o fixo. Pô, então, mas você tem que tirar e colocar, tá? É muito importante, você tem que tirar, colocar e usar os elásticos, né? Mas eu vejo que essa sequência, não sei se ficou claro para você também, Dani, que pediu para repetir, mas essa sequência eu vejo ela uma sequência muito razoável, e é o que a gente faria se fosse com o aparelho fixo, né? Quando eu quero realmente, Rosângela, controlar todos os efeitos dessa mecânica. Entendeu? Não sei se ficou claro para você? Ficou. E aí a gente pode também, Rosângela, você já faz uma anotação desse caso, e eu terei um imenso prazer, você também já é nossa aluna do curso nosso online, mas eu também terei imenso prazer de a gente olhar com mais calma, numa reunião online, né, eu e você, e aí eu detalho esse caso com você, te falo qual seria uma empresa interessante para você mandar, né, em termos de material, resiliência da placa, recursos auxiliares. Conversamos também sobre detalhar toda essa sequência, avaliar o seu setup. Eu teria um imenso prazer. E você foi bem legal de você ter entrado aqui, colocado o caso da sua filha. E a gente tem casos desse muito parecido no consultório. Rosângela, um caso desse aí, quando você não tivesse a genesia, se eu tivesse o caso de topo, todos os dentes, e a desequalização maxilomandibular bem menor, né? Ou seja, aquele cara padrão 3 leve, é excelente com alinhador. Eu prefiro hoje em dia fazer com alinhador em paciente adulto, muito mais do que fazer com aparelho fixo. E Rosângela, pasme você, eu era craque, ou eu sou craque em fazer com aparelho fixo, esse tipo de movimento. Eu gosto muito de utilizar a mecânica onde eu trabalho o arco superior, depois eu entro no inferior já com espaço para fazer esse movimento, né, usando brackets apropriados para isso. Então eu sempre fui muito eficiente. Inclusive eu tenho um artigo publicado no OrthoScience demonstrando essa mecânica com aparelho fixo. E hoje em dia eu faço ela, eu diria, com muito mais eficiência com o alinhador. Aí, Rosângela, pode ter que alguém aí, alguma pessoa está assistindo e fala, pô, Marcelo falou que ele trata com mais eficiência. Eficiência no sentido que eu estou querendo dizer, no sentido de fazer melhor em um curto espaço de tempo, ou seja, num tempo menor ainda, né? Mais reduzido do que eu fazia. Então, assim, o meu resultado ele é muito próximo do que eu conseguia com o aparelho fixo, muito legal também, só que eu consigo fazer mais rápido, com menos consultas, com menos intercorrência e com o paciente numa situação de agradabilidade enorme, que é onde ele me indica mais pacientes. A minha relação com ele é muito melhor, né? Ele vira, eu brinco, os meus pacientes de alinhadores, eles são muito próximos a mim, não que o de aparelho fixo também não seja, mas por quê? Porque eu tenho muito tempo para interagir com ele. Eu tenho muito tempo para olhar no olho dele, conversar nas consultas, saber o que está afetando ele além da ortodontia e trocar uma ideia de experiências, conversar sobre o aparelho de uma maneira mais dinâmica, mostrar ali no vídeo, olha, o seu caso agora está nessa fase, dá uma olhada. Poxa, doutor, estou olhando aqui, realmente está nesse ponto. Cara, vou continuar usando isso. Então, cara, continuo usando que vai dar certo. Então, por esses quesitos, não pelo resultado final, né, que é próximo do que eu fazia com o aparelho fixo, por esses quesitos eu classifico que hoje o meu tratamento desses casos aí que você está me mostrando, mas de uma maneira mais leve, né? Porque esse caso é um caso complexo. Eu trato com muito mais... sou muito mais eficiente com os alinhadores, né? Em pacientes que, evidentemente, são colaboradores, adultos e querem realmente não ter tanta problemas que a gente tem com o aparelho fixo, né, de utilizar e tal. Você tem mais alguma dúvida, Rosângela? Fui claro, falei demais? Não, foi ótimo, adorei. E vou entrar em contato com você para você me ajudar, sim. Ah, então Tá ótimo. bom? E aí a gente vai se falando ali pode ser pelo direct, pelo Telegram. Você fala, Marcelo, e aí a gente combina. Ontem à noite eu fiz esse encontro com a doutora Maria Isabel, que passou aqui, mostrou o caso dela, aí a gente detalhou 2 casos dela, foi super legal. E ela adorou também. Então, é uma maneira de eu agradecer essa sua participação aqui, porque engrandece esse nosso espaço. Quanto mais pessoas aqui interagindo, falando sobre... Porque, Rosângela, vai muito além de falar de alinhador, né? A gente está falando aqui de melhorar a nossa especialidade, a gente está falando aqui de valorização da nossa especialidade, da ortodontia, porque, sem dúvida nenhuma, o grande legado que eu vejo dos alinhadores é estar dentro da ortodontia digital,
nos dando ferramentas poderosíssimas e aí a gente valorizando mais a nossa especialidade. Isso é fantástico. Eu vou ser muito sincero com você, Rosângela. Por um momento eu não acreditei que a nossa especialidade poderia passar por um momento tão encantador como esse, que é a valorização das nossas ações. A gente sempre conseguiu fazer movimento, a gente sempre fez movimento com maestria. Eu falo, gente, aqui, colocando a régua, né, eu quero dizer, num ponto de profissionais que se dedicam para finalizar o caso da melhor maneira possível. Né? A gente não está falando aqui de excrescências, né? Nós estamos falando de pessoas como vocês, como nós, estamos dedicados para fazer o melhor pelo nosso paciente. Então, a gente sempre buscou esse melhor. Só que agora nós temos ferramentas que podem ser poderosíssimas porque elas nos dão muito mais precisão durante o nosso planejamento e elas também são mais palatáveis, eu diria, para os nossos pacientes, porque eles conseguem visualizar o movimento, eles conseguem visualizar a direção que eu quero levar, eles conseguem visualizar o porquê, né? Então fica muito mais... a gente consegue se conectar muito mais com o nosso paciente que está aqui, ó, conectado no Instagram, está conectado com vários aplicativos que dão dinâmica na vida dele, e ele vai para a ortodontia e encontra tecnologia, dinâmica, um aparelho mais confortável. Então, assim, eu fico louco com isso, sabe? Com essa questão de a gente estar muito além do espaço que fala de alinhador, é um espaço que está valorizando a nossa especialidade por demais. Então, agradecer muito a sua presença, tá, Rosângela? Eu te agradeço também, tá bom? E quero participar mais. Isso, aí quando você tiver o tempinho, às vezes a gente está enrolado, mas aí você coloca aí no áudio, né? E vai, porque é legal, você vai às vezes fazendo uma coisinha, mas está prestando atenção em outras, né? Interessante que é essa questão aí de a gente estar conversando dos alinhadores, tá? Aí, Rosângela, você pode, para você sair, é só você clicar nessa cruzinha aí, no xizinho, tá? Muito obrigado pela sua participação, fiquei super feliz aí de você ter participado. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rosângela. Pessoal, então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho, tá? Ou alguma dúvida dessa minha explicação também, sobre o caso da Rosângela, tá? E aí eu posso também, eu queria chamar vocês, convidar para vocês participarem do nosso grupo do Telegram, e sempre após as lives eu coloco mais detalhes, né? Por exemplo, dessa mecânica aí de visualização no arco superior, o que o Marcelo pode falar mais sobre, né, essa mecânica, e aí a gente pode estar conversando, né, mais sobre aspectos de mais detalhes aí sobre essa mecânica. Eu coloco sempre um resumo da live também, coloco às vezes, para quem gosta de ler, coloco alguns artigos, coloco algumas matérias que são interessantes para acrescentar mais ainda naquele conteúdo que você está acompanhando por aqui. Então tem um conteúdo exclusivo lá no Telegram, você pode ir lá na link que está bem na minha bio aí, no meu perfil, você clica no link, você já cai direto nesse grupo do Telegram, será um prazer te receber lá. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda estou aqui à disposição. E eu queria te chamar para segunda-feira, então agora tem sábado e domingo, a gente vai dar aquela parada, uma parada estratégica para a gente ganhar fôlego. Eu estou criando uma pauta super interessante para esse espaço nosso. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, eu recebi muitos directs essa semana sobre a questão do planejamento ortodôntico com os alinhadores. Gente, antes de a gente aplicar ali, a gente precisa planejar bem. Como planejar bem um tratamento ortodôntico com alinhadores? E aí eu desenvolvi um método e queria te contar como que eu cheguei até esse método. Então, eu quero fazer isso na segunda-feira, queria que você me acompanhasse aqui, como eu cheguei a esse método, e eu vou te dar um passo a passo, e vou colocar também no Telegram esse passo a passo, nesse grupo, para que você, sempre quando você pegar um caso que você vai usar alinhador, você vai lá e faz o checklist. Poxa, será que eu consegui responder essa pergunta que o Marcelo falou, que é a primeira? Será que eu consegui responder a segunda pergunta que o Marcelo falou, a terceira, a quarta? Porque é uma metodologia que, com todos esses anos de ortodontia, eu sempre muito voltado ao diagnóstico e pensar numa maneira de que outros profissionais precisam reproduzir o que eu faço, né? Porque ser professor é isso, né? É você tentar replicar, né? Que o seu aluno consiga tratar igual que você trata. Esse é o grande desafio para mim. Então, eu preciso criar métodos didáticos, e aí eu criei um método para que você planeje bem o tratamento ortodôntico com os alinhadores. Eu queria te contar isso na segunda-feira aqui. Vamos acordar cedo às 7h50. Para você que gosta de dar aquela corrida de manhã, eu já dei uma corridinha de manhã, já estudei
Já faço um curso online também sempre de manhã, então hoje eu já fiz meu curso online, já dei uma corridinha, né? Que estou precisando, tem uns amigos aí, Ronaldo, tal, todo mundo sabe que eu estou precisando emagrecer, estou na luta para emagrecer. E aí eu sempre, quando eu estou dando essa corridinha, aí fazendo aquela minha atividade diária, eu estou ali escutando alguma coisa que seja interessante também. Então você pode me escutar também aí. Eu sei que já a plataforma é melhor para a gente estar visualizando, mas tem que arrumar um espacinho para você acompanhar. E segunda-feira vai ser muito legal, vai ser top. E eu queria você junto comigo. E na semana que vem a gente vai ter uma pauta aí, possivelmente com mais pessoas tirando dúvida, convidados, para que a gente engrandeça cada vez mais esse espaço. Eu queria agradecer a presença de vocês e desejo a vocês muitas experiências boas no dia de hoje. Um abraço e até segunda-feira. Não sentem falta de mim aí sábado e domingo, mas na segunda a gente está de energia renovada se encontrando por aqui. Um abraço e até a próxima.